seja unicamente para a exaltação de teu nome e para a glória de tua verdade. É isso que eu te Amém. agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Caio, como costumamos sempre dizer aqui, meu irmão, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Pode prosseguir e sinta-se à vontade mais uma vez em nosso meio. Agradeço, irmã. Agradeço a todos os organizadores da Sala da Consagração pelo convite que foi feito. Agradeço também a Deus, em primeiro lugar, antes de tudo, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos como irmãos na fé, para analisarmos esses temas tão solenes para os últimos dias. Nesse momento, eu vou estar compartilhando minha tela com os irmãos, para que vocês possam acompanhar junto a mim. E o nosso último tema dessa trilogia, né, disse que estaria sendo uma série com 3 temas ali específicos para o nosso estudo, e nós analisamos que, pelo menos os 2 primeiros, falaram ali sobre... O primeiro tema falou sobre os tempos proféticos, aqui fazendo uma breve recapitulação para que os irmãos possam ir se lembrando comigo de tudo que já estudamos. O primeiro tema nós falamos sobre os tempos proféticos, na qual há 2 profecias específicas no livro de Daniel, na qual a primeira está contida em Daniel 7:25, e também Daniel 12, verso 7, e a segunda está contida em Daniel 8:14. A primeira é a profecia no que diz respeito aos 1260 anos de supremacia papal, e aqui nós vimos que essa profecia ela é importantíssima. Essa profecia ela não pode ser entendida de forma incorreta, tampouco ser deixada de lado, porque foi, em primeiro lugar, a compreensão de Miller de que estamos já no tempo do fim, após 1798, que fez com que ele entendesse também a profecia das 2300 tardes e manhãs. Então, ali uma coisa está interligada à outra. E olha só, a profecia das 2300 tardes e manhãs, que é a profecia responsável pelo surgimento do movimento milerita no século XIX e também responsável pela compreensão da doutrina do santuário celestial pós-desapontamento, 22 de outubro de 1844, é a doutrina do santuário celestial, a doutrina das 2300 tardes e manhãs, quando foram compreendidas em sua plenitude, trouxeram um grande leque de verdades para o movimento do advento, tal como nunca houve antes na história da humanidade, e assim, Deus estava preparando um povo para subsistir no último grande tempo de angústia que deveria vir sobre a terra. Todavia, nós estudamos também, no segundo estudo que foi realizado ontem, sobre a primeira mensagem angélica. E a primeira mensagem angélica, eu tinha comentado para vocês que, na minha opinião, particularmente falando, ela é o texto bíblico que apresenta de forma mais gloriosa o movimento adventista, principalmente por causa de um aspecto em específico, por causa do juízo. Apocalipse 14, verso 7 diz: chegou a hora do seu juízo. E aí a gente se pergunta que juízo é esse? Quando que ele começou? E só há um juízo que se iniciou antes da segunda vinda de Jesus no céu, que é o juízo de investigação, o juízo predito lá em Daniel 8:14, que nada mais é do que o dia da expiação escatológico, o dia da purificação do santuário celestial, na qual Jesus passaria do santo para o santíssimo para realizar uma obra final de expiação, para que os anjos sejam testemunhas de quem irá salvar e de quem não irá do povo de Deus, dentre aqueles que aceitaram a Cristo, e também para que o registro de pecados possam ser eliminados de uma vez por todas do santuário celestial, e assim o povo de Deus esteja firmemente salvo, justificados pela fé em Cristo Jesus. Todavia, o propósito de Deus ter levantado a última igreja, ter levantado a última mensagem, ter levantado o último povo, na última geração, tem um propósito por detrás disso. E esse propósito é para que o povo fosse selado, né? Então, veja bem, hoje nós vamos estudar aqui sobre o selamento final. O título é Selando os Destinos. Então, Deus, ele deveria ali, no tempo do fim, meus irmãos, pouquinho antes do fechamento da porta da graça, determinar o destino da humanidade através das escolhas destas. Então, Deus, ele vai provocar ali, de fato, uma divisão na humanidade, permitindo com que leis surjam, contrariando a lei dele,
e fazendo também derramar o seu espírito sobre o seu povo, para que eles testemunhem a respeito da verdadeira adoração. E aí o mundo será levado a se decidir. Então Deus ele quer amadurecer a seara da terra, o joio para o fogo do inferno e o trigo para o celeiro de Deus, que é a Nova Jerusalém, cidade santa. Então Deus ele quer finalizar a obra desse grande conflito para que finalmente Jesus possa voltar em nossa geração. E é exatamente por isso que as pessoas serão levadas a se decidir. E aí o Deus, em sua justiça e com a presença de todo o universo, contemplará que cada ser humano nesta terra irá tomar a sua decisão de ser selado ou com o selo de Deus ou com a marca da besta. E aí, finalmente, Jesus pode sair do santuário, derramar as 7 pragas sobre a terra, permitir que o povo passe pelo grande tempo de angústia de Jacó e depois, posteriormente, abençoar o seu povo com a recompensa da segunda vinda, do segundo advento de Cristo, com poder e grande glória. Então, nosso intuito hoje é estudarmos como que acontece esse selamento final e como que se dará esse último grande conflito. De forma resumida, o que nós vamos ver no nosso estudo de hoje é o que é a imagem, a marca da besta e o selo de Deus, contido ali no livro de Apocalipse, a terceira mensagem angélica, de forma mais específica. Antes de lermos a terceira mensagem angélica, eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Apocalipse 12, 17, na qual está escrito: E o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Veja só, o livro do Apocalipse, em várias porções, confirma o entendimento de que o adventismo é o remanescente fiel escatológico. Apocalipse 12 apresenta uma sequência histórica da jornada da igreja desde Cristo até o tempo do fim. Quando você chega no versículo 17 do capítulo 12, você ali chega no fim da jornada da igreja, certo? O versículo 17 é o fim da jornada da igreja, aquilo ali já é no tempo do fim. E posteriormente, nós temos o capítulo 13, que vai iniciar um novo assunto, vai iniciar uma nova sessão, vai haver aqui uma quebra de sessão, e o capítulo 13 vai falar de uma besta que emerge do mar e de uma besta que emerge da terra, tá certo? Então são outras coisas. O capítulo 12, o foco dele é mostrar a jornada da igreja. E ali nós temos os 1260 anos, supremacia papal, ali versículo 14 ao 15. Nós temos no versículo 16, a terra socorrendo a mulher, e nós analisamos isso daqui nos dias anteriores, que significa a descoberta das Américas, e em específico a imigração dos puritanos, dos pais peregrinos que eram calvinistas, quando eles fugiam da perseguição na Inglaterra, fugiram da perseguição que ocorria através da igreja anglicana na Inglaterra, fugindo para o oeste, né, buscando refúgio, melhor dizendo, no oeste. Eles encontram ali os Estados Unidos da América, que naquela época ainda não era essa nação, que viria a ser fundada apenas ali em 1776, através da Declaração da Independência e também da União das 13 Colônias. Então, veja só, o contexto de Apocalipse 12 já nos apresenta o local onde estamos. Então, a partir do versículo 16, nós já estamos falando das Américas, quando a terra socorre a mulher. Ali, o surgimento da nação norte-americana promove nada mais, nada menos do que a liberdade religiosa, através da primeira emenda da sua Constituição, na qual declara que igreja e Estado não poderiam mais se unir, que era algo que acontecia na Europa, através do catolicismo e através também da igreja anglicana. Então, ele diz, olha, cada pessoa pode exercer sua fé, todavia, não pode haver nenhum tipo de laço entre igreja e Estado, né? E assim os Estados Unidos foram conhecidos como a terra onde a igreja não tinha um papa para oprimir ninguém, para mandar na fé de ninguém, e também um estado em que não tinha um rei, um estado republicano, em que o seu líder não teria autonomia, não teria capacidade para obrigar as pessoas a seguirem uma religião em específico, uma fé específica. Tudo estava debaixo da Constituição, e a Constituição já disse que as pessoas poderiam ter liberdade de culto, liberdade de consciência. Então, Deus já estava preparando o terreno. E aí, nesse território, é que surge esse remanescente aqui do verso 17. O versículo 17 está no contexto do território norte-americano. E aí diz, o dragão irou-se com a mulher.
após o surgimento dos Estados Unidos da América. Todavia, ele não foi guerrear com a mulher como um todo, as igrejas protestantes como um todo. Não, ele não foi guerrear contra a mulher. Ele foi guerrear contra o remanescente, ou seja, uma porção da mulher que guarda os mandamentos de Deus. Então, ali é um pequeno povo. A própria palavra aqui, remanescente, restante, é um pequeno povo que pertence à mulher. Todavia, a peculiaridade deles é que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, que é o dom profético, né? É o espírito de profecia, como diz Apocalipse 19, verso 10. Então, aqui, mais uma vez, a gente consegue confirmar de forma exata a identidade do adventismo. Então, o Apocalipse ali, quando chega no clímax final, parece que João tem o prazer de escrever a identidade do último povo, para que não precisamos ser leigos ou estarmos perdidos ou termos dúvida a respeito desse assunto. Porém, aqui eu tenho um problema, que será respondido apenas nos capítulos posteriores. Como é que se dá essa ira? Como é que o dragão vai fazer guerra ao remanescente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus? Então, essa é a grande incógnita. Como é que isso vai acontecer? Vocês estão seguindo essa linha de raciocínio? Aqui o texto diz apenas que vai haver uma guerra. Ele foi guerrear, ele foi pelejar, ele foi lutar contra o remanescente fiel. Todavia, não fala como isso vai acontecer, né? E essa é uma das características da literatura apocalíptica bíblica. Numa parte, ele revela uma pequena porção de um grande evento, e aí, numa outra parte posterior, ele vai dar mais detalhes. E aí a gente lembra o livro de Daniel, né? O livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, tem basicamente o mesmo conteúdo, só que com mais detalhes com o passar do tempo. O Apocalipse é do mesmo jeito. Quando diz aqui que o dragão foi guerrear contra o remanescente, isso daqui ele está apenas introduzindo. Mas a guerra vai estar contida de forma mais clara nos capítulos posteriores, principalmente nos 2 capítulos que vem depois, que é o capítulo 13, que vai falar sobre a última grande perseguição, e o capítulo 14, na terceira mensagem angélica, que vai falar sobre o selamento final dos ímpios, os que receberem a marca da besta, e a presença dos que perseveram, que são os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus. Então, entendendo isso de antemão, vamos buscar agora fazer uma leitura da terceira mensagem angélica. E nós sabemos, meus irmãos, que na terceira mensagem angélica nós temos muita coisa a estudar, muita coisa mesmo. Dá uma semana de oração completa, se nós formos analisar apenas a terceira mensagem angélica. Todavia, veja bem o que eu vou dizer para vocês agora, para depois não ficarem com dúvida a respeito disso. Todavia, a gente não vai analisar aqui todos os pontos da terceira mensagem angélica, porque não vem ao tema. Nós vamos analisar apenas perseguição final, que é o surgimento da imagem da besta e o selamento com a sua marca na testa ou na mão. Então, nós vamos analisar como isso se dará. Não vamos analisar os outros aspectos da terceira mensagem angélica, como justificação pela fé, a guarda dos mandamentos e etc. Tá bom? Se bem que a guarda dos mandamentos não está incluída e estará incluída indiretamente aqui, tá? Então, nós vamos aqui prosseguir fazendo a leitura de Apocalipse 14, versículo 9 e 10, que vai descrever o seguinte: Seguiu-te a estes outro anjo, terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Note aqui um contraste que há desta mensagem para com a primeira mensagem angélica. A punição, isso daqui, essa terceira mensagem angélica anuncia, ou como diz Ellen White, ela ameaça os adoradores da besta e de sua imagem e quem quer que receba a marca dela. Enquanto, na primeira mensagem angélica, nós temos um anúncio convidando as pessoas a adorar aquele que fez céu, terra, mar e fonte das águas. Então, nós encontramos aqui uma disputa contida na primeira e na terceira mensagem angélica,
entre adoradores. Uma chama o povo para adorar a Deus através da união com o remanescente fiel escatológico, a compreensão exata da vinda do juízo, como sendo algo que já vivemos atualmente e devemos vigiar para que não sejamos achados em falta quando os últimos eventos chegarem. E a terceira mensagem angélica, ela ameaça, olha, se vocês não adorarem a Deus, contida na mensagem do primeiro anjo, e vocês adorarem a besta e a sua imagem, a punição de vocês nada mais será do que beberem de todo o cálice da ira de Deus, de todo o vinho, toda a cólera de Deus, sem mistura. Então, aqui nós encontramos uma ameaça de forma muito clara, mas não é uma ameaça vaga. Deus ele já mostrou a solução, é adorar aquele que fez o céu, terra, mar e fonte das águas e guardar os mandamentos de Deus, mediante a fé. Então, essa é a solução. Mas se as pessoas não quiserem fazer isso, também Deus não vai obrigá-las. Todavia, tem as suas consequências. Ninguém ficará isento na batalha final, no grande conflito final. Pois bem, quando nós falamos sobre a besta, entendendo de forma geral, o livro do Apocalipse apresenta duas entidades, na qual nós não vamos buscar entender mais a fundo, mas apenas fazer uma breve revisão, porque eu creio que os irmãos já estudaram sobre as bestas do Apocalipse ali, a primeira besta, que emerge do mar, versículo 13, capítulo 13, verso 1 ao 10, representando o catolicismo romano, e Apocalipse 13, verso 11 ao 18, a besta que emerge da terra, e aqui a gente lembra Apocalipse 12, versículo 16, a terra socorre a mulher, representando o território norte-americano. Então nós temos a besta que emerge da terra, representando os Estados Unidos da América. A besta que emerge do mar, ela já atuou por 42 meses, ou 1.260 anos, tá certo, meus irmãos? Então a besta que emerge do mar, ela sofreu uma ferida de morte, que ainda está em processo de cura. Por que ela está em processo de cura? Porque o catolicismo não voltou a dominar ainda. Então, o catolicismo ele não tem a mesma autoridade que tinha antigamente. Então, não tem como essa ferida de morte ter sido curada, porque se tivesse sido curada, ele já estaria dominando, mas ainda não está. Hoje, nós vivemos no período da atuação da segunda besta, porque através da segunda besta, que é os Estados Unidos da América, é que surgirá a última grande perseguição. É no contexto de Apocalipse 13, versículo 11 ao 18. É nisso que nós devemos ter um foco maior, porque é lá que está contida a identidade, os detalhes minuciosos da última grande perseguição contra o povo de Deus, da última investida de Satanás contra aqueles que são fiéis à palavra de Deus por completo, tá bom? Porém, dentro desse contexto da segunda besta, é dito que tem uma outra entidade, e é essa entidade que provoca, na verdade, perseguição, que é uma entidade chamada de imagem da besta. E aqui nós vamos ler os versos que fazem a declaração sobre ela, para entendermos melhor o que isso significa. Em Apocalipse 13, verso 14 e 15, estará escrito o seguinte: seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Primeira menção. Aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Versículo 15. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta. Segunda menção. Para que também a imagem da besta, terceira menção, falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Quarta menção. Então, observe. A besta que emerge da terra, que é os Estados Unidos, irá fazer surgir uma imagem da primeira besta. E é a primeira besta que tem autoridade, melhor dizendo, é a imagem da besta que tem autoridade para fazer morrer os que não a adoram. Então, é essa última entidade aqui, descrita como imagem da besta, que é responsável, que está ali sendo usada pelo próprio dragão para fazer, se possível, morrer aqueles que não prestam homenagem à primeira besta. A gente está entendendo essa questão? Todavia, meus irmãos, eu preciso dizer algo para vocês. Quando nós falamos sobre o surgimento da imagem da besta, nós precisamos colocar algumas cartas na mesa para enxergar alguns aspectos. Veja bem. Algumas pessoas acreditam que o surgimento da imagem da besta é a volta do catolicismo romano. Não é.
tá bom? Não é o catolicismo romano que volta aqui. A imagem da besta é outra coisa. Talvez muitos tenham ouvido isso, e é muito comum a gente ouvir, a imagem da besta é a volta do catolicismo. Eu já ouvi isso várias vezes, mas não é, tá bom? Uma análise minuciosa do texto mostra que não é isso, é uma outra coisa que surge no tempo do fim. E nós vamos buscar entender analisando a etimologia da palavra imagem. É essa palavrinha aqui que nos traz o significado do que é, de fato, essa entidade. Imagem, aqui a palavra grega eikon, que significa semelhança, ou pode ser traduzido também como imagem. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês antes de a gente trabalhar com isso. O plano da salvação, por exemplo, ele tem o objetivo de transformar o ser humano em eikon de Cristo. Eikon indica um modelo ou tipo, em muitos aspectos, semelhante ao seu padrão, ou seja, ao seu arquétipo. Então, por exemplo, aqui, ó, todos nós aqui estamos buscando ser revestidos da justiça de Jesus, andarmos em uma vida semelhante à de Jesus, de obediência, tá ok? Nós seremos semelhantes a Cristo, ou à imagem de Cristo, mas nós não somos o próprio Cristo. Cristo é um e nós outro. Então, nós somos idênticos a Cristo, semelhantes a Cristo, porque nós praticamos as obras de Cristo, que é a obediência à lei de Deus, pela fé. Todavia, nós não somos Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A imagem da besta é algo semelhante à besta que emerge do mar, mas não é a própria besta, é uma outra coisa. É uma outra entidade que irá atuar da mesma forma que o catolicismo, mas não é o próprio catolicismo. É algo que vai surgir lá nos Estados Unidos da América, certo? Bom, compreendendo isso, nós vamos buscar agora entender melhor sobre a identidade dessa imagem. Ellen White, lá no capítulo 25 do livro Grande Conflito, ela vai abranger essa questão de forma mais ampla. Depois você pode ler na metade do capítulo até o fim, ela vai desbruçar esse conteúdo. Ela declara que para entendermos a imagem da besta, precisamos lembrar de algumas coisas que foi o papado durante a Idade Média. Então, nós vamos fazer isso aqui neste momento. Em primeiro lugar, a característica crucial da Igreja Romana, na qual sem ela a Igreja Romana nunca teria existido, tampouco vigorado durante a Idade Média e a Idade Moderna, é a união entre Igreja e Estado, que é justamente o que nós encontramos lá em Apocalipse 17. Né? Nós encontramos uma mulher, uma prostituta, ali representando uma igreja apóstata, montada sobre uma besta. E ali nós entendemos que a besta, em Apocalipse e em Daniel, no contexto profético, representa um poder político. Então, nós vemos ali poder religioso montado sobre poder político, e isso é igual a uma apostasia, certo? Então, a primeira coisa que nós pegamos aqui é isso, olha, união entre igreja e Estado. Isso trouxe à tona a besta que emerge do mar, a Igreja Católica Apostólica Romana, ali, nos primeiros séculos da era cristã, a união entre Império Romano e cristianismo primitivo. Isso trouxe a apostasia e isso fundou ali que nós conhecemos como a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a imagem da besta, meus irmãos, é algo que vai acontecer da mesma forma, união entre igreja e Estado. Só que, como eu falei, não é o catolicismo, é outra coisa, tá certo? Vamos analisar mais alguns detalhes. Segundo ponto, perseguição ao povo de Deus, do mesmo jeito que a besta, que emerge do mar, perseguiu o povo de Deus durante os 1260 anos, inquisição, cruzadas, todo malefício, toda arma diabólica usada pelos inquisidores na Idade Média, toda perseguição ocasionada contra o povo de Deus deverá voltar com a imagem da besta, tá bom? Semelhante ao que o papado fez na Idade Média. Terceiro aspecto, alteração da lei de Deus. Então, do mesmo jeito que a besta que emerge do mar, ela mexeu ali em alguns aspectos do santuário, principalmente no que diz respeito à verdade que foi deitada por terra, como diz lá Daniel capítulo 8, versículo 12, e o salmista, lá em Salmo 119, versículo 142, se eu não me falha a memória, ele diz que a justiça de Deus é uma justiça eterna, e a lei dele, a lei de Deus é a própria verdade. Né? A tua lei, ó Deus, é a própria verdade. Então, o catolicismo deitou a verdade por terra.
alterou a lei de Deus, mexeu onde não devia, como está descrito lá também em Daniel 7:25, né? Cuidará em mudar os tempos e as leis, ali as leis de Deus. Então, a imagem da besta, ela também vai fazer a mesma coisa. Ela vai anular as leis de Deus para todo mundo. Um quarto aspecto é que, do mesmo jeito que a besta que emerge do mar tinha um domínio sobre a economia mundial, a imagem também terá um domínio para proibir as pessoas até mesmo de comprar e vender. E olha só, ela tem capacidade de fazer morrer ainda, certo? Ela tem um poder político, assim, imensurável a nível mundial. Quinto aspecto, ela tem domínio sobre a fé, ela consegue obrigar as pessoas a adorá-la, então ela tem um domínio ali sobre a fé das pessoas. E um sexto aspecto, que nada mais é do que uma observação, é formada nos Estados Unidos da América. Bom, não podemos esquecer disso, não é na Europa, nos Estados Unidos, porque está no contexto da segunda besta. Vamos aqui analisar mais alguns pontos antes de irmos direto à interpretação deste conteúdo. Eu falei para vocês, nos nossos últimos estudos, que o livro do Apocalipse, para ser compreendido de forma responsável, equilibrada e correta, é necessário se fazer diversas ligações com cenas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele vai estruturar ali o livro do Apocalipse de forma semelhante à doutrina do santuário, né? O santuário e o Antigo Testamento são as duas chaves mais utilizadas para se interpretar o livro do Apocalipse. O Novo Testamento também, só que no Novo Testamento nós encontramos menos referência. A gente vê que o pano de fundo é mais o Antigo Testamento mesmo. E olha só, quando nós vamos para Daniel, no capítulo 3, nós também encontramos o levantar de uma imagem na qual as pessoas estavam sendo obrigadas a adorá-la, mas lá em Babilônia houve um remanescente que não adorou e que foi sentenciado à morte. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos de Daniel, Azarias, Ananias e Misael, no hebraico. Eles não prestaram homenagem e adoração a uma imagem que foi erguida. E com isso foram lançados à fornalha ardente. Foi decretado ali um decreto de morte contra eles, porque eles preferiram não adorar a imagem e permanecer leais ao verdadeiro Deus. Então, vocês veem que o que está acontecendo aqui, meus irmãos, na terceira mensagem angélica, surgimento da imagem e no seu contexto mais amplo, em Apocalipse 13, ela tem capacidade de fazer morrer aqueles que não adoram. Isso é uma repetição, uma alusão, melhor dizendo, a uma cena que já estava descrita no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 3, a imagem de ouro levantada por Nabucodonosor. E aqui nós vamos ler alguns versos para nós entendermos essa questão. Versículo 3, versículo 1 e 2, está escrito o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 5, no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem, veja só, adorem, mesmo contexto de Apocalipse 13, a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Veja só, decreto de morte isso daqui. Se você não adora, você morre. Do mesmo jeito a imagem de Apocalipse 13. Se não adora, o que acontece? Morre. Ela pode fazer morrer aqueles que não adorarem. Mas vamos continuar aqui o raciocínio. No versículo 14 e 15 vai estar descrito o seguinte: o contexto geral vai declarar que os três amigos de Daniel não se ajoelharam, não dobraram, e aí Nabucodonosor vai dizer o seguinte para eles: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Nós sabemos o contexto posterior.
eles foram levados para dentro da fogueira. Mas veja bem, meus irmãos, o que acontece? Eles foram levados para a fogueira, mas foi na fogueira que Deus providenciou o livramento. Foi dentro da fornalha, que foi acesa 7 vezes mais, na qual o calor era tão intenso que matou os homens que estavam ali jogando combustível lá dentro, através das chamas que haviam aumentado, como diz o texto, 7 vezes mais. Eles foram lançados dentro da fornalha, mas o Filho do Homem compareceu e os livrou de todo o dano que aquele fogo poderia causar. A mesma coisa é o contexto de Apocalipse 13. O povo de Deus terá que enfrentar essa imagem, e essa imagem irá decretar morte para eles. Todavia, aqui é onde está o segredo. Quando esse decreto de morte sai em Apocalipse 13, ninguém morre. A porta da graça já se fechou. E como nós sabemos isso? Segundo a Bíblia. Porque isso faz uma alusão a Daniel 3. E do mesmo jeito que o remanescente lá em Daniel 3, que foram os 3 amigos de Daniel, não adoraram, permaneceram firmes e foram sentenciados à morte, e mesmo assim não morreram por providência divina, do mesmo jeito aqui, quando esse decreto de morte sai, o povo de Deus não morre, porque eles estão selados com o selo do Deus vivo, fazem parte dos 144.000 selados que estão sobre o Monte Sião com o Cordeiro, que não se macularam com mulheres, e assim, o poder de Cristo os protege de todo o mal. E mesmo que eles estejam na fornalha da perseguição, o fogo dessa fornalha não tem poder nenhum sobre eles. E aí nós vemos que, de forma impressionante, Ellen White detalha isso diversas vezes, lá no livro O Grande Conflito, também no compilado Eventos Finais, na qual ela declara que após o fechamento da Porta da Graça, quando os ímpios levantarem a espada contra o povo de Deus, estas cairão e se quebrarão como se fosse nada. Deus protegerá o seu povo em meio ao tempo de angústia. Mas, afinal, a pergunta que nós devemos responder: quem é, então, esta imagem? No Grande Conflito, capítulo 25, na página 445, Ellen White irá dizer: a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes, ou seja, evangélicas, em outras palavras, buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Vocês conseguiram pegar aqui o segredo? Eu falei para vocês que não é o catolicismo romano. O próprio Ellen White está falando isso daqui. Não é. A imagem da besta é a união de igrejas protestantes com igrejas com o poder civil norte-americano. Então, no mesmo local onde a liberdade de culto foi promulgada, também será o mesmo local em que ela será tirada. O mesmo local em que trouxe a liberdade de consciência será o mesmo local em que a liberdade de consciência será aniquilada contra o povo de Deus. Então ela fala protestantismo apóstata, quando as igrejas evangélicas, quando as igrejas protestantes tiverem se unido de forma definitiva com o Estado norte-americano, elas vão querer promulgar suas leis como dogma. E aí onde é que está? No meio dessas leis, nós encontramos ali o que nós conhecemos através da história de decreto dominical. A observância do primeiro dia da semana como sendo um dia sagrado. E é através deste decreto que Satanás irá perseguir, oprimir o povo de Deus e buscar fazê-los desistir. Todavia, os sinceros, mesmo em face da morte, agirão como os 3 amigos de Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, que ele nos livre. Mas se ele não quiser, saiba de uma coisa, não adoraremos a tua imagem. O mesmo comportamento será visto no remanescente fiel, quando esse momento chegar. Então, nós entendemos aqui o que é a imagem da besta. A imagem da besta é a união, protestantismo, com poder político norte-americano, que irá ocasionar nas mesmas coisas que a Igreja Romana praticou durante a Idade Média: perseguição, domínio sobre a política, domínio sobre a fé, tudo isso a nível mundial. Pois bem, entendendo agora o que é a imagem, nós temos que buscar compreender o que é a marca da besta e o selo de Deus. E aqui o mistério já não fica tão grande, tá bom?
Apocalipse 13, verso 16 e 17, está escrito: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, veja só, marca da besta, colocada na mão direita ou na fronte, na testa. Gravem essa informação. A palavra aqui utilizada para marca no Apocalipse, no grego, é a palavra charagma. Enquanto a palavra para o selo de Deus, lá de Apocalipse 7, é espirages. E a palavra sinal também é a palavra semeion. Quando nós fazemos uma análise dessas palavras, nós vemos que elas não são contraditórias entre si, elas não são diferentes no seu significado, mas elas são usadas todas de maneiras intercambiáveis. Então, uma coisa pode significar a mesma. Então, nós falamos selo de Deus, marca da besta, é a mesma coisa. É a mesma coisa praticamente. Selo, marca, sinal, tudo isso significa o domínio de alguém sobre outro. Então, uma parte é selada com o selo de Deus, é o domínio de Deus sobre ele, sobre essas pessoas. A outra parte é selada com a marca da besta, é o domínio da besta sobre essas pessoas. Outros têm o sinal de Deus, como está descrito melhor lá no livro de Ezequiel, é porque o Senhor é o seu Deus. Então, tudo isso está dentro dessa compreensão intercambiável de o domínio de um sobre outro. É isso que significa uma marca no contexto bíblico. Um indivíduo que é superior, dominando sobre os seus súditos, sobre aqueles que lhe rendem homenagem e adoração, claro, no contexto do Apocalipse. Quando nós falamos sobre marca, ou sinal, selo na fronte ou sobre a mão, nossa mente é dirigida de forma assim imediata ao texto de Deuteronômio 6. Não é possível. Não há texto mais claro no Antigo Testamento para que possamos buscar compreender como que será essa marca e o que significa ela. Quando nós vamos em Deuteronômio 6, verso 1, 7 e 8, estará escrito: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Você deve amarrá-las como um sinal na sua mão e lhe serão por frontal entre os olhos. Então, veja como é que a lei de Deus, os mandamentos de Deus deveriam ser tratados com o antigo Israel, descrito aqui em Deuteronômio 6, sobre a mão ou sobre a fronte, e sobre a fronte, melhor dizendo, será por frontal entre os olhos. Assim deveria ser tratada a lei de Deus com o povo israelita, para que essa lei servisse como um memorial, tá certo? O texto de Êxodo, capítulo 13, versículo 9, diz a mesma coisa. E será como um sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca. Novamente, lei marcada como um sinal, fronte, entre os olhos, testa e na mão, certo? Então, nós encontramos que, no contexto bíblico, de forma assim primária, sinal sobre fronte e mão não é adoração à besta. De forma primária, na realidade, é adoração a Deus, através da obediência aos mandamentos. Então, quando a imagem da besta, melhor dizendo, está selando as pessoas na fronte, representando o pensamento, ou sobre a mão, representando as ações, ela está ali promulgando uma falsa lei. É uma contrafação da lei de Deus dada lá no Sinai. Vocês estão entendendo? Ela está tentando imitar. Deus disse, põe uma lei na fronte e sobre a mão. E a imagem está fazendo a mesma coisa. Põe uma lei, eu vou colocar essa marca na fronte de vocês ou na mão de vocês. Então, ela está imitando a Deus quando deu a lei. Então, essa imagem irá promulgar uma lei contrária à lei de Deus, subversiva à lei de Deus, oposta à lei de Deus, e vai obrigar as pessoas a renderem homenagem a ela, através desta lei, através da adoração à imagem. A gente está conseguindo aqui desenvolver, amadurecer o nosso pensamento sobre isso. E não é difícil entender. Apenas fazendo as ligações com o Antigo Testamento e buscando entender o significado das palavras, tudo fica muito simples. Para os judeus, esta linguagem é particularmente cheia de significado, desde que ela evoca os seus hábitos diários de colocar os tefilim na mão e na testa para lembrar a eles
mesmos de sua total submissão à lei, envolvendo tanto as ações, mão, quando fala sobre a mão, é ação, como o pensamento. No que diz respeito à lei de Deus, deveria estar colocada sobre a fronte e sobre a mão. O povo deveria cumprir a lei e também deveria ter ela em sua mente, certo? A lei através da consciência. Cumprir a lei mediante a consciência. Quando Apocalipse 13 fala que a marca da besta será colocada na fronte ou sobre a mão, veja, não é na fronte e sobre a mão, é na fronte ou sobre a mão. Ou as pessoas serão forçadas a obedecer conscientemente, através da marca colocada na fronte, mas se elas não quiserem obedecer conscientemente a essa imagem, a marca vai ser colocada na mão, ou seja, ela vai ser obrigada a ser selada com o selo da besta, tá bom? Com a marca da besta. E aqui vocês têm uma imagem de um judeu, né? Isso é uma imagem recente, claro, de um judeu fazendo uma oração ali em frente ao Muro das Lamentações que há em Jerusalém. Vocês podem ver que há uma caixinha aqui na sua testa, ali contém porções da Torá, da lei de Deus, e aqui você também encontra um objeto em seu braço esquerdo, ali também contém mais porções da lei de Deus. E ali, até hoje, eles têm essa prática. Eles ficam em frente ao Muro das Lamentações, que foi a única parte que sobrou desde quando o Império Romano destruiu o templo, né? O templo de Herodes ali. E eles ficam orando lá o Shema Israel, né? Ouve, ó Senhor, nosso Deus, ouve, ó Israel, nosso Deus, o Senhor, nosso Deus é um, né? Que é lá o texto de Deuteronômio 6, versículo 4 em diante. Então, eles ficam lá orando o Shema Israel com o mesmo sinal que Deus mandou colocar ali na fronte e sobre a mão com os mandamentos, tá? Então, isso daqui nos dá uma luz muito grande sobre o que a marca da besta vai fazer. Irá contrafazer os mandamentos de Deus que foi dado lá no Antigo Testamento. Então, nós encontramos também o texto de Isaías 8, versículo 16, na qual o profeta vai dizer: guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Veja bem, a lei estava sendo chamada de sinal, lá nos livros de Êxodo e Deuteronômio. No livro de Isaías, é dito que a lei deve ser selada, agora ela é selo. Você está vendo que essas palavras são intercambiáveis entre si? Elas trabalham com o mesmo significado, com o mesmo propósito? Bom, aqui nós encontramos uma tabela, e a lei pode ser tratada com essas três palavras. Em Apocalipse 13, 17, se referindo à marca da besta, é dito que essa lei será uma marca. Em Deuteronômio 6, verso 8, a lei de Deus é chamada de sinal, né? Deveria ser marcada, melhor dizendo, como um sinal. E em Isaías 8, verso 6, a lei devia ser selada. Então, é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo contexto. A diferença é sobre quem é esse selador, se é Deus ou Satanás, através da imagem, certo? Entendendo agora que a marca da besta é uma contrafação dos mandamentos de Deus, e nós vamos ver mais detalhes sobre isso posteriormente, para que nós possamos ter um conhecimento mais robusto e completo, precisamos fazer uma análise agora do sinal que é o selo de Deus, tá certo? Descrito lá em Apocalipse 7. Vamos fazer aqui uma análise. Apocalipse 7, versículo 1, estará escrito o seguinte: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, tá bom? A terra é tridimensional, 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Segurando os 4 ventos da terra. Vento é guerras, tá bom, meus irmãos? Conflitos. Jeremias 51, verso 1 ao 5. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu quero que vocês deem uma pausa aqui e raciocinem no que eu vou dizer agora. Guardem o que eu vou dizer agora, porque isso vai ser muito importante. Veja que esses anjos estão segurando os 4 ventos para que nenhum vento seja soprado. Veja bem, olha só agora. Sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Quando nós estudamos no contexto simbólico dos livros apocalípticos e proféticos o significado de mar, nós encontramos que mar são nações, povos, línguas, né, e tribos, ou reis. Terra é o contrário de mar. Enquanto terra é um local habitado,
enquanto o mar é um local superpopuloso, habitado, terra é o contrário, terra é um lugar deserto, onde não é civilizado. Então, nós encontramos esses ventos estão sendo segurados para que eles não soprem, não sejam soprados sobre o mundo. Porém, tem mais uma coisa que deve ser analisada aqui, nem sobre árvore alguma. E aqui, o que eu quero que vocês prestem atenção, meus irmãos, é nesta palavrinha aqui, árvore. Porque o que significa árvore aqui? Isso daqui não é literal, tá bom? Isso aqui é simbólico, tem um significado por detrás disso. Antes de vermos, vamos continuar lendo. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar. Veja só, terra e ao mar, eles têm poder, melhor dizendo, eles têm autoridade e poder para causar dano à terra e ao mar, a todo o globo terrestre. Mas esse versículo aqui, o versículo 2, omite as árvores. Eles não têm poder sobre as árvores. Abre um leque de possibilidade, de as árvores serem feridas. Todavia, elas não são, porque não foi dado a esses anjos, não foi dado aos ventos a capacidade de danificar as árvores da terra. Tá bom? Só o restante, a terra e o mar. Aí o versículo 3 vai concluir dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então, vamos agora entender o que significa essa palavrinha árvore. E por que que os anjos, por mais que possam, eles não têm poder para tocar em árvore alguma. Elas são omitidas no versículo 2. A única coisa que são tocadas é o mar e a terra, as árvores não. Por quê? Quando a gente lê Salmos 1, versículo 1 ao 3, nós vamos encontrar a resposta. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja o verso 3. Ele é como árvore. Quem que é como árvore aqui? Os que meditam na lei. O que é meditar na lei? É ter ela aqui, ó, na mente. É ter a lei de Deus na mente. Esses são descritos aqui em Salmos 1 como sendo as árvores. Ele é como uma árvore, como uma árvore. Por isso que as árvores não são tocadas pelos 4 anjos de Apocalipse 7. Há uma possibilidade, mas não há autoridade para isso. Porque são essas árvores que estão sendo seladas. As árvores são os servos do nosso Deus, porque elas têm a lei de Deus aqui, ó, fixada na mente. Eles meditam, eles têm prazer na lei do Senhor, como diz o salmista aqui em Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Bom, dando continuidade, o texto de Apocalipse 7, na qual contém a cena de um selamento final com o selo de Deus, também faz uma alusão muito nítida a Ezequiel, no capítulo 9, versículo 4 e versículo 6, na qual ali Ezequiel tem uma visão, alguns anjos aparecem, e a um deles é dada autoridade para matar, para selar, melhor dizendo, aqueles que se entristeciam com as abominações realizadas no santuário. E aí, dentro desta visão, Ezequiel irá ouvir: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, veja só, e marca com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças, até exterminá-los, mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Aqui nós estamos num contexto em que o povo de Jerusalém, escolhido por Deus, estava adorando o Deus Sol, Tamuz. E aí isso trouxe a ira de Deus sobre eles. E nesta visão, Deus manda matar todos os que estivessem adorando o Deus Sol. Mas os que não estivessem adorando o Deus Sol seriam justamente aqueles que estariam com um sinal na testa. Mas como que podemos entender isso de forma mais completa? Que sinal era esse?
O capítulo 9 não nos dá uma explicação. No capítulo 20, nós vamos encontrar que sinal era esse. Versículo 12, versículo 20. Também lhe dei os meus sábados, está aqui, para servirem de sinal entre mim e eles. Deus aqui está lembrando, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Então, Deus ele coloca o sábado aqui, em específico o mandamento do sábado, como sendo o sinal contido na lei, como sendo o selo contido na lei, e é exatamente isso que ele manda colocar, esse selo sobre a testa, sobre a fronte daqueles que não estavam adorando o Deus Sol Tamuz, daqueles que choravam pelas abominações cometidas no meio dela. Do mesmo jeito aqui, o remanescente no tempo do fim estará clamando a Deus por causa das abominações que estarão sendo cometidas no mundo cristão em geral. Mas eles terão o selo do Deus vivo, porque terão a completa obediência à lei de Deus. Em específico ao mandamento do sábado, que é caracterizado como sendo o sinal, o selo de Deus, que ele marca na fronte aqui no livro de Ezequiel, e que é repetido em Apocalipse capítulo 7. Em Hebreus capítulo 8, versículo 10, falando sobre a promessa da nova aliança, Paulo vai escrever o seguinte: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis aonde? Na mente. Veja só, a lei de Deus estará impressa, inculcada, fixa na mente. E aqui nós lembramos do selo na testa. E as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O cumprimento disto se encontra lá em Apocalipse 7, quando o selamento final alcançar o seu cumprimento e o povo de Deus estiver com a lei dele fixa na sua mente. Quando o povo de Deus estiver com o caráter de Deus fixo na mente. Lembra o que é que representa o caráter de Deus? É a lei, justamente. E aí a obediência à lei, através da fé, fará com que o caráter de Cristo fique fixado, inculcado na mente daqueles que serão selados lá em Apocalipse 7. E nós vemos que o sábado é um ponto crucial nisso. Entendendo agora que o sábado é o selo de Deus, de Apocalipse 7, conforme tudo isso que já analisamos aqui, agora a gente não tem muito mistério para entender o que seria a marca, que lei seria essa. O Apocalipse ele trabalha com um grande conflito entre o bem e o mal, na qual Deus faz uma coisa e Satanás imita. O trabalho de Satanás é imitar a Deus. Deus clama adoração, Deus requer adoração, melhor dizendo, Satanás requer adoração. Deus diz que aqueles que tiverem a marca da besta irão morrer e serão atormentados no lago de fogo e enxofre. Satanás vem e diz, aqueles que não tiverem a marca da besta também vão morrer. O Satanás ele atua da mesma forma que Deus. Quando você pega ali o selo de Deus como sendo o sábado, o que seria então a marca da besta? É um conflito entre dias de adoração. Porque a depender do dia em que você separa para adorar completamente ao Deus Criador, aquilo ali irá mostrar de fato quem é o seu soberano. O sábado tem esse propósito. A separação do sétimo dia para a comunhão com Deus tem o propósito de testemunhar quem é o verdadeiro Criador e o verdadeiro digno de adoração. Mas a marca da besta é o contrário. E aí nós vamos buscar o que seria essa marca, o que seria esse sinal da besta. Só pode ser a observância do primeiro dia da semana, que nada mais é do que a homenagem ao catolicismo romano. A homenagem e a adoração ao poder papal que mudou a lei de Deus durante a sua atuação. E nós vamos ver isso em alguns textos mais para frente. Bom, lei dominical, será que é uma falácia adventista? Vamos analisar aqui algumas citações, meus irmãos. E aqui eu vou sair um pouquinho do contexto bíblico para analisar um pouco o contexto evangélico atual, sobre o pensamento deles a respeito do Estado laico e a respeito da união entre igreja e Estado. E nós vemos vários ataques feitos
a separação entre igreja e Estado, ao Estado laico. Vou citar aqui apenas pastores evangélicos, tá bom? No final do século XX e começo do século XXI, pastor Robertson disse certa vez que não existe isso, separação entre igreja e Estado na Constituição. É uma mentira da esquerda e não vamos mais tolerá-la. Pastor Criswell disse certa vez que não existe algo como separação entre igreja e Estado. É meramente uma ficção imaginária dos incrédulos. Lembra que Ellen White disse o que seria a imagem da besta? A união de protestantismo com poder político. Então, quando uns homens desses, que são líderes religiosos, esses daqui são pastores pentecostais, presbiterianos lá dos Estados Unidos, tá bom? Alguns deles que eu vou citar aqui já faleceram, outros não, são vivos ainda. Mas amadurece no mundo evangélico atualmente um pensamento de que eles têm que dominar sobre a política. E veja bem, eu particularmente não vejo assim um mal nisso, porque em muitos casos são pessoas que apenas querem promulgar um estilo de vida cristão, querem promulgar valores cristãos. O problema é qual lei vai ser colocada lá? Será a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, ou serão leis humanas? Aí onde é que está a questão? Será uma adoração ao verdadeiro Deus, ou será uma adoração por algo ocasionado que foi alterado pelo próprio Satanás, a lei de Deus? Então, essa é a questão que entra em jogo. E a liberdade das pessoas será comprometida com essas leis. Aí nós encontramos um outro fator que nos torna contra a união entre igreja e Estado, que nos torna a favor da liberdade religiosa e da liberdade de consciência, como era o pensamento dos pais peregrinos no surgimento dos Estados Unidos. Pastor Francis Schaeffer disse certa vez o seguinte: hoje a separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos é usada para silenciar a igreja. Tudo isso daqui são ataques, separação entre igreja e Estado. Pastor Paul, em uma declaração em 1980, disse: estamos falando sobre cristianizar os Estados Unidos. Devemos simplesmente propagar o evangelho num contexto político. Você encontra aqui o perigo: propagar o evangelho num contexto político. União entre igreja e Estado. Mesma coisa que aconteceu com o catolicismo no passado, é o que vai voltar a acontecer, só que dessa vez com as igrejas protestantes. E Ellen White falou isso, muito tempo atrás, que deveria ocorrer. Ellen White, no Grande Conflito, capítulo 37, a página 587 e 588, vai dizer o seguinte: a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível, em grande parte, à profanação do descanso dominical, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Este país, os Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Então, veja só o que Ellen White está declarando aqui. Um dos motivos para o descanso dominical ser a lei que entrará em vigor para que todo mundo observe é porque os evangélicos, eles entendem que o decreto dominical, a observância do domingo, é a única coisa capaz de reestruturar o mundo e de cristianizar todo o planeta Terra. Então, o que eles dizem? O argumento é basicamente o seguinte: o domínio das esquerdas, o domínio das ideologias só acontece porque nós não estamos mais observando o dia do Senhor, que é justamente, no entendimento deles, o primeiro dia da semana. Então, esse é o pensamento do mundo evangélico. Se você for assistir qualquer entrevista com um pastor evangélico sério, outro dia atrás eu estava lendo alguns materiais de um seminário teológico da Igreja Presbiteriana, e lá eles apresentam o dia do Senhor com os mesmos argumentos que nós defendemos para o sábado, só que aplicando ao domingo, né? Se preparem para receber o domingo, procurem não trabalhar neste dia, procurem serem devotos a Deus. Tudo que a gente fala sobre o sábado, passe as suas roupas, organize a sua casa no dia da preparação. Para eles, o dia da preparação é o sábado e o domingo é o dia do Senhor. Esse é o pensamento evangélico tradicional. E eles querem colocar isso como sendo lei. E nós temos exemplos de que isso já aconteceu no passado, como, por exemplo, ali no ano de 1888, quando o senador Blair queria passar uma lei dominical lá nos Estados Unidos. Você entende? Ali Deus
Deus não permitiu com que isso acontecesse, porque essas coisas só acontecem sob os desígnios de Deus. Mas em algum momento isso vai acontecer, meus irmãos. E essas leis vão ser aprovadas, e nossa fé irá começar a ser provada. Um teólogo muito famoso, chamado James Kennedy, disse o seguinte certa vez: os cristãos precisam compreender que observar o dia de descanso, que está falando do domingo, promove uma conscientização de que Deus e seus caminhos e leis são importantes para todos nós. E ele vai concluir o raciocínio dizendo: vemos que a necessidade do dia de repouso, o domingo, é verdadeiramente urgente. Isso daqui ele citou no ano de 2005. Bom, então, nós temos aí alguns anos, todavia, é um pensamento que tende a amadurecer cada vez mais no mundo protestante, tá? E eu faço uma pergunta aqui para vocês que vocês vão saber a resposta. No mundo religioso, qual é a vertente cristã que mais está dentro do mundo político atualmente? Por incrível que pareça, não são mais os católicos, são os evangélicos. Os evangélicos, eles têm um poder, uma presença na política maior do que os católicos. Os católicos vêm perdendo poder e os evangélicos vêm crescendo cada vez mais. Depois você pode pesquisar aí o crescimento, a comparação entre o crescimento do catolicismo e das igrejas evangélicas aqui no Brasil, e em poucas décadas é um avanço absurdo. E os evangélicos, eles têm esse entendimento de que eles devem entrar na política porque eles vão mudar o mundo. E aí é onde vão surgir essas leis dominicais. Foi a Igreja Católica que, pela autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse repouso para o domingo, em lembrança da ressurreição de nosso Senhor. Assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam à autoridade da Igreja Católica. Exatamente por isso que Apocalipse 13 diz que tanto a imagem como a besta que emerge da terra farão com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Esta adoração é mediante a observância do primeiro dia da semana, que promove a autoridade da Igreja Católica, em contrapartida da autoridade de Deus, que é através do sábado do sétimo dia. O Catecismo da Doutrina Católica para o Convertido diz o seguinte: ele trabalha com perguntas e respostas, tá? Se eu não me engano, essa daqui é a versão é o de 1930, só que na edição de 1957. Ele vai dizer o seguinte: qual é o dia de descanso? Na primeira pergunta, aí você tem a resposta. O dia de descanso é o sábado. Está lá no catecismo, tá bom? Dessa edição. E aí vai haver uma outra pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Aí vai haver a resposta final. Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, 336 d.C., transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Nem eles mesmos escondem o que de fato eles fizeram. E aqui nós estamos prestes a finalizar, e eu queria que os irmãos prestassem bem atenção na imagem dessas duas pessoas. Eles eram um casal que moravam na Inglaterra, ali no século XVII, no começo do século XVII, né? Entre o século XV e o século XVII. O homem contido na imagem à esquerda é chamado de John Trask. A mulher contida na imagem à direita é chamada de Senhora Dorothy Trask. Eles eram um casal. Na Inglaterra, nessa época, meus irmãos, haviam leis dominicais em vigor, através da igreja anglicana, principalmente, certo? Então, você não podia transgredir o domingo, porque você era penalizado à prisão perpétua, ou então você era chicoteado, dependia da gravidade da transgressão. Você podia até ficar preso ali para sempre, sem nunca você ser liberto, a não ser que você se retratasse, né, ali daquilo que você havia feito, né, confessado. Mas em alguns casos as pessoas ficavam presas para sempre, outras até acabavam morrendo por causa da transgressão do domingo. E em um livro chamado O Sábado no Puritanismo, contém o relato, o testemunho de John Trask e a sua esposa, na qual eles passaram a guardar o domingo, ou a guardar o sábado, no sétimo dia, porque eles acreditavam que os 10 mandamentos estavam em vigor da forma que estava lá em Êxodo 20, da forma que está em Êxodo 20, e assim a observância do dia do Senhor não era o domingo, e sim o sábado. E eles seguiram o entendimento bíblico, e como eu falei para vocês, haviam leis nesta época que não permitiam isso, tá bom? O dia do Senhor era o domingo e pronto.
E aí, neste livro, na página 237, irá dizer o seguinte: em 19 de julho de 1618, John Trask foi sentenciado a ser chicoteado, ridicularizado, mutilado e condenado à prisão perpétua por conspiração. Ele era líder de uma seita de separatistas extremos que acreditavam que as leis do Antigo Testamento, incluindo o sábado do sétimo dia e a lei dietética mosaica, continuavam em vigência para os cristãos. Ele se retratou e mais tarde foi solto. Ele desistiu do sábado do sétimo dia. Mas sua esposa, Dorothy, ficou presa por 25 anos por não desistir do sábado do sétimo dia. Então, nós já temos aqui, meus irmãos, uma prévia do que será no futuro para conosco, tá certo? Contido aqui no testemunho deles. E é, de fato, uma prévia mesmo, por completo, porque ao mesmo tempo em que Trask desistiu dos mandamentos de Deus e se tornou covarde para com o Senhor, infiel, a esposa dele não. Então, você vê aqui duas classes de adventistas no tempo do fim, tá bom? Que você encontra duas classes perfeitamente descritas aqui. Os hipócritas, que tiveram a oportunidade de se firmar, que conheceram a verdade, mas vão sair do nosso meio, infelizmente, se tornar os nossos piores inimigos. E aqueles permanecerão firmes até o fim na verdade, junto ao barco do Senhor, que é a igreja remanescente. Jesus Cristo já havia dito em Mateus 10, 22, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Grande Conflito, página 608. Na página 593 e 594, ela vai dizer: pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. A toda alma virá inquiridora prova. Obedecerei a Deus, de preferência aos homens? A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Isso daqui é uma pergunta que eu e você devemos fazer todos os dias. Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Porque os nossos irmãos no passado, desde a época do Império Romano e passando também ali pela tortura da Igreja Católica Romana através das perseguições, as cruzadas, as inquisições contra os nossos irmãos do passado, eles tiveram que passar pelo teste do caráter, passar pela prova, e muitos deles tiveram que testemunhar, meus irmãos, pela verdade, e morrer, e derramar o sangue. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, e também faço para mim: estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Não adianta nos acovardarmos, meus irmãos. Covardia não é opção nesse momento. O que nós devemos fazer hoje é nos aprofundarmos unicamente no princípio protestante do sola escritura. O problema de nós, adventistas, é que a Bíblia deixou de ser a nossa regra de fé e as pessoas tendem a serem ignorantes para com os assuntos bíblicos. Então, voltemos à base dos nossos pioneiros, que é ter a Bíblia como a nossa única regra de fé, que é estudar ela de dia e de noite. Foi isso que trouxe à tona o movimento adventista. Foi isso que fez com que o dom profético se manifestasse no tempo do fim, a luz maior sendo exaltada na sua devida posição. As pessoas buscando entender, comendo a Bíblia, sofrendo, mas não desistindo até entender tudo que estava contido na palavra de Deus. Essa é a raiz, essa é a identidade do adventismo, conhecido no passado como o povo da Bíblia, que não é mais, infelizmente, e isso é verdade, não é mais. Não é mais o povo da Bíblia. E aí? A gente só tem duas opções: ou nos firmarmos, ou seremos lançados para fora desse barco e vamos cair em alto mar quando as tempestades começarem a sobreviver sobre nós. Então, como eu falei para vocês, covardia não é opção. E não adianta fugir, meus irmãos. Fugir também não é opção. Deveremos testemunhar da nossa fé. Há pessoas que precisam conhecer
A mensagem precisa chegar aos quatro cantos da terra. E como que chegará se estivermos isolados? Como chegará se não estivermos pregando para as pessoas? Me diga aí como é que isso vai acontecer. Quem é que vai pregar? Vai ser os anjos? Os anjos não vão pregar, não, meus irmãos. Eles vão nos ajudar? Vão. Mas Jesus não confiou isso a eles, de estar pregando, não. Essa responsabilidade está sobre você. Mas você precisa estar preparado para esse momento, firme na plataforma da verdade. Conhecedores da nossa identidade, do nosso propósito, da nossa missão. E tudo será encaminhado conforme a vontade de Deus. E mesmo que tenha que derramar o sangue, lembre-se de Apocalipse 12, verso 11. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ellen White, em Testemunhos para Ministros, página 410, irá dizer: os baluartes de Satanás nunca hão de triunfar. A vitória acompanhará a terceira mensagem angélica. Como o capitão do exército do Senhor derrubou os muros de Jericó, assim triunfará o povo que guarda os mandamentos do Senhor, e serão derrotados todos os elementos oponentes. Espero que seja um desejo implantado no fundo do seu coração de fazer parte destes vitoriosos e não daqueles que serão encontrados em falta na balança de Deus, no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que possamos ser firmes até o fim, leais em sua verdade e preservando a nossa identidade e a nossa missão. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém e amém. Deus seja louvado. Irmão Caio, eu estou aqui extasiante. Que Deus perfeito. Vamos orar? Eu gostaria de ver aqui as mãozinhas levantadas para a oração deste momento. Nós já temos aí a indicação da oração cantada pela nossa irmã Miriam Natália, certamente já está a postos para orar ao Senhor, e quem se dispõe a fazer a oração? Já tenho aqui uma mãozinha, irmã Terezinha, Deus seja louvado. Vamos orar então. Irmão Caio, você pode fazer a primeira oração? Vamos orar. Oremos então. Você fará Senhor a primeira? Deus, Isso. Senhor Deus, meu Pai, bendito és tu por toda a eternidade, a ti somos gratos pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui, para a honra e glória do teu nome. Somos indignos de estar diante de tua presença, sabemos que somos pobres, homens falhos, pecadores, miseráveis, destituídos de tua glória desde o ventre de nossa mãe. Pois sabemos que em nós não há justiça nenhuma, em nós não há bem nenhum, meu Pai. Se olharmos para nós em frente ao espelho, encontraremos apenas chagas eternas, incuráveis, na qual conduzirão todos os nossos passos para a morte eterna. Mas eu te suplico, meu Pai, em nome de Jesus, que tudo isso seja restituído e curado pelo sangue de Jesus, para que unicamente, meu Pai, a sua palavra esteja inculcada em nosso coração e nossa mente, e a tua lei, meu Pai, firmada em nosso ser, para que possamos ser encontrados, meu Pai, de pé, no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que seja tudo para a honra e glória de ti unicamente. É isso que eu te suplico e te agradeço. A ti somos gratos pela oportunidade que nos deste. Eu sou grato a ti pela oportunidade que me deste de estar aqui com os irmãos esses 3 dias. Que o Senhor continue conduzindo pelo poder do Espírito, mediante o sangue de Jesus, todos os passos daqueles que estão aqui ouvindo nesta manhã, para que eles possam, meu Pai, todos nós possamos entrar juntos nos portões da Nova Jerusalém e encontrarmos com Jesus, nosso amado e maravilhoso Jesus. Que possamos estar cientes, meu Pai, que antes de entregarmos tudo que é nosso a Deus, Deus já entregou tudo que ele tinha para nós, que é o seu Filho unigênito. Então, nada do que possamos fazer será uma novidade. Jesus já fez, e já fez perfeitamente, para que possamos seguir o seu exemplo, seguir os seus passos, e estarmos, meu Pai, um dia com ele, nas nuvens do céu, para toda a eternidade. É isso que eu te suplico e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor imensamente, Pai,
por cada manhã estar na tua presença, cada manhã nos despertar, nos acordar, nos convidar, Pai, para sentar aos teus pés e ouvir a tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor, meu Jesus, porque o Senhor deixou tudo detalhado, os acontecimentos finais através dos teus profetas, dos teus servos. Oh Deus, muito obrigado. Eu peço, Senhor, nos ajuda, Pai, a estudar, a pesquisar, a compreender e, acima de tudo, Pai, nos dá poder para que nós possamos nos preparar para que, de acordo com o que for acontecendo, Pai, as profecias cumprindo, nós possamos estar sempre ao teu lado, Pai, obedecendo o Senhor em tudo. Pai, para isso precisamos do teu poder, somos falhos, somos fracos. Oh Deus, precisamos do Espírito Santo, precisamos do batismo do Espírito Santo, para que nós possamos, oh Pai, viver, obedecer toda a luz que o Senhor tem dado a nós, todo o conhecimento. Oh Pai querido, quero clamar, rogar ao Senhor por esse jovem, para o Caio. Toma-lhe em tuas mãos, o abençoa poderosamente, Pai. Faz com que cada dia ele cresça em graça diante do Senhor. Derrama sobre ele e sobre todos os jovens, como eles estão buscando o Senhor, vivendo a luz que nós temos. Abençoe que cada lar representado, cada família. Oh Deus, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, sonda os nossos corações e olha para a necessidade de cada um dos teus filhos e filhas que estão nessa sala nessa manhã. Ó Pai, cada um de nós temos fraqueza a vencer, temos defeito de caráter que estão buscando o poder do Senhor para aperfeiçoar. Ó Deus, ouve as nossas orações, ouve as nossas, atende às nossas necessidades e por misericórdia, Pai, cura. Se no nosso meio tem alguma pessoa com familiares ou pessoas que estão enfermas, que precisam de uma cura, eu rogo, Senhor, cura, Pai, as enfermidades, as moléstias que têm afligido o teu povo e nos ajuda a viver, Pai, a luz que nós temos, o conhecimento que tem dado a nós sobre as reformas alimentar, reforma de saúde, da qual o Senhor deseja que nós sejamos um povo sadio, um povo curado, um povo restaurado, para que nós possamos, nesses dias finais, sermos, ó Pai, instrumento nas tuas mãos. Nos ajuda, Pai, a obedecer a tua palavra, nos ajuda a viver de acordo com a tua palavra, nos revela o teu poder. Nós te suplicamos, te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, meus irmãos, pela disposição de adorar ao nosso Deus nesta manhã gloriosa.
e por se dispor a ir além. Deus é tremendo. Irmão Caio, eu creio que, como eu, todos os irmãos que aqui estão foram impressionados pelo Espírito Santo nesta manhã. Eu não tenho dúvida de como Deus tem atuado em nosso meio. Eu creio na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio na unção dos profetas pelo Espírito Santo. Eu creio que o nosso Deus tem características singulares que só pertencem a Ele. E uma delas é a onipresença. Como Deus tem se feito presente em nosso meio, mesmo estando a milhas e milhas de distância. Ele tem atuado da mesma forma nos corações aqui presentes. Ele tem utilizado da mesma maneira os mensageiros que ele escolhe para aqui estar. E eu sei que dificilmente ficou alguma dúvida, mas se é que ficou, se é que você tem alguma pergunta ou algo a acrescentar ou a testemunhar, esse é o momento, meu irmão. Já estamos aqui com o nosso tempo ultrapassado. Já estamos além do horário de costume, mas eu acredito que podemos ainda abrir pelo menos 5 minutinhos. E se você... Aqui tem uma pergunta da irmã Rose, Caio. Você gostaria de responder? Está no chat. Ela pergunta assim: bom dia, irmãos. Irmão Caio, quando formos provados em meio a torturas, já estaremos selados? Porque a porta da graça ainda estará aberta para aqueles que ainda não se decidiram, porque não tinha clareza da verdade, os de outros apriscos. Você pode responder, meu irmão? Sim, com certeza. Deixa eu só ler novamente a pergunta aqui, ó, acabei de encontrá-la no chat. Bom dia, irmãos. Quando formos provados em meio à tortura, já estaremos selados? Porque a porta da graça ainda estará aberta para aqueles que ainda não se decidiram, porque não tinham a clareza da verdade, os de outros apriscos. Veja bem, irmã, o selamento, de fato, ele tem um caráter progressivo, ele não tem um caráter imediatista, né? Então, ele não acontece de uma vez. Deus, nós sabemos que o selo de Deus, ele não é visível. O selo de Deus não é visível. Então, não é algo que nós vamos conseguir identificar. O selo de Deus, ele é reconhecido através do caráter, certo? É conhecido através do caráter. Os que já estiverem transmitindo o caráter de Cristo neste momento, obviamente, vai dar para ver isso, porque no meio da tortura, os que já estiverem selados, povo de Deus, eles não vão desanimar. Todavia, os que não tiverem recebido o selo de Deus no selamento final, lá de Apocalipse 7, eles vão retroceder, eles vão recuar. Isso é uma prova de que eles não vão ter recebido a covardia. Então, acredito sim que o selamento ele começa antes mesmo da prova. A prova, ela vem apenas para testemunhar, né? O selamento ele vem que é a pessoa ter o caráter de Cristo, ter a lei de Deus na mente, e isso pode acontecer hoje, tá bom? O selamento, por mais que o selamento final seja algo escatológico, mas Ellen White, por exemplo, ela cita pessoas na época dela que já tinham sido seladas, por exemplo, com o selo de Deus, que eram pessoas cristãs, sinceras, e morreram com o selo,
Você entende? Então, nós entendemos que o selo ele não tem um caráter imediatista, mas ele tem um caráter progressivo. Pessoas hoje aqui podem já estar seladas caso resplandeçam o caráter de Cristo. Agora, veja bem, para nós vermos isso na prática, é impossível, a não ser quando o momento de perseguição vier. Quando estivermos nos tribunais, nós vamos saber quem de fato foi selado, quem não foi, quem tem o caráter de Deus, quem não tem. Os sinceros e os hipócritas. Ali será o momento de demonstração pública para nós, seres humanos, entendermos. Entende? Então, sim, o selamento, a gente só precisa entender que o selamento é progressivo, não é imediatista, certo? Obrigada, Caio. Deus seja louvado, irmão. Elô, seja bem-vinda, minha querida. Antes, pode abrir seu microfone e pode compartilhar conosco o que o Espírito está a lhe falar. Elô, seu microfone continua fechado. Bom dia, Juninha. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Caio. Nós estamos até estudando agora, né, a lição de Efésios, né? E lá fala também do selo do Espírito Santo, né? Eu creio que essa é uma dúvida assim, de muitas pessoas, principalmente agora que estamos estudando nesse trimestre, onde fala que seremos selados pelo Espírito Santo. O que seria esse selo do Espírito Santo, né? E o que seria, como isso vai se complementar com o selo que vai ser o sábado? A gente precisa compreender uma coisa, que é o seguinte, o selo do Espírito Santo, ele não é o selo de Apocalipse 7, certo? Por quê? Por que que isso tem que ficar claro? Pelo fator da qual Apocalipse 7 não alude a Efésios. Apocalipse 7 alude a Ezequiel, que é uma cena de selamento sobre a fronte. E no livro de Ezequiel, nós vimos que lá, o sinal que é colocado na fronte, nós vemos que ele é descrito como sendo o sábado do sétimo dia, tá certo? De forma muito clara. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma análise do texto. O texto de Apocalipse 7 está aludindo, de forma primordial, a Ezequiel, tá bom? Ao selo da lei, que é o sábado do sétimo dia. Só que onde entra o Espírito Santo nesse momento? O Espírito Santo é chamado de selo em Efésios capítulo 4, né? Na qual fostes selados para o dia da redenção. O selo do Espírito Santo, irmã, você recebe quando você é batizada. É o selo da sua salvação. Veja bem, é o selo que te garante a vida eterna e a redenção final. É a presença do Espírito Santo. Só que agora nós precisamos entender um outro aspecto. O selo do Espírito Santo, por mais que não seja de Apocalipse 7, ele provoca o selamento de Apocalipse 7. Por quê? Quando nós vamos lá para quando Moisés recebeu as tábuas de Deus, em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, diz que as tábuas do testemunho, veja bem, foram escritas pelo dedo de Deus. O dedo de Deus na Bíblia é uma metáfora para o Espírito Santo. Você está entendendo? Ele é uma metáfora para o Espírito Santo. Quando nós lemos lá o relato da qual Jesus expulsa faz uma prática ali de exorcismo, expulsa os demônios de um endemoniado Gezareno, lá em Lucas capítulo 11, Mateus capítulo 12, nós encontramos nesses dois relatos que em Lucas 11, Jesus diz que ele expulsava pelo Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Em Mateus 12, no relato de Mateus 12, melhor dizendo, Lucas 11 declara que Jesus expulsava pelo dedo de Deus, o mesmo dedo descrito como escrevendo as tábuas da lei lá no Monte Sinai, em Êxodo 31, verso 18. Em Mateus 12 é dito que Jesus expulsava os demônios pelo poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, são textos paralelos, só que trazem dois termos diferentes. Em Lucas 11, Jesus diz para os fariseus que ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus. Em Mateus 12, Jesus diz que expulsava demônios pelo Espírito de Deus. É o mesmo relato,
usa palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Então, nós encontramos a aplicação de que o dedo de Deus é o Espírito Santo. Já já nós vamos entender o porquê isso é importante. Veja só, o dedo de Deus, que é o Espírito Santo, escreveu a lei nas tábuas de pedra. E aqui eu faço uma pergunta. Deus, ele deseja hoje escrever novamente a lei em tábuas de pedra? Não. Onde é que Deus deseja colocar a lei? É exatamente por isso que eu li o texto de Hebreus 8, verso 10. Deus deseja colocar a lei na mente e no coração. Quem é que faz essa obra de colocar a lei aqui na mente e no coração? Quem é que faz essa obra? O Espírito Santo. O mesmo que escreveu a lei lá no Sinai é o que escreve no meu e no seu coração. Para que eu possa receber o selo de Deus de Apocalipse 7, eu preciso antes já ter o Espírito Santo. Porque é quando eu sou selado com o selo da salvação, do livro de Efésios, que eu sou garantido para a redenção, é que o Espírito Santo começa a escrever a lei de Deus. E ali um outro selo é colocado em mim, que é o selo da obediência, que é o selo descrito lá em Apocalipse, capítulo 7, certo? O selo da obediência, tá? Obediência a quê, de forma mais específica? Obediência ao mandamento que proclama Deus como sendo o único criador dos céus e da terra, que é o mandamento do sábado. Então, vou repetir novamente. Por mais que Apocalipse 7 não se refira ao Espírito Santo, quem provoca o selamento de Apocalipse 7, que é o selamento através do sábado do sétimo dia, o entendimento perfeito do caráter de Deus e da lei de Deus sobre a nossa fronte, quem provoca isso é um selo que nós já tínhamos anteriormente, que é o selo que nós recebemos quando somos batizados e convertidos, que é o selo do Espírito Santo. Então, por mais que seja um pouquinho complexo encaixar esses dois, nós precisamos entender apenas que um leva ao outro. Quando eu sou selado com o Espírito Santo escreve o selo da lei em mim, certo? O Espírito Santo é a promessa deixada por Cristo, na qual ele vem e concretiza uma outra promessa, que era colocar em nosso coração a vontade de Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas, que nada mais é do que o fruto. Então, seria basicamente assim que a teologia adventista entende desde o seu começo, tá? O Espírito Santo não está em Apocalipse 7, todavia o que acontece lá em Apocalipse 7 é ocasionado porque as pessoas têm o Espírito, e ali um outro selamento é ocasionado, o selamento final, selamento escatológico, que alude ao livro de Ezequiel, e no livro de Ezequiel, o sinal, o selo de Deus, era a obediência ao sábado do sétimo dia. Tá bom? A prova de que as pessoas eram fiéis, de que tinham o Deus Criador como sendo o único Deus do céu e da terra, era a obediência aos 10 mandamentos. Então, o Espírito Santo provoca isso, mas ele não é o selo, é outra coisa. Tem o selo escatológico, que é o sábado, uma identificação dos fiéis, e o selo da salvação, que é o selo do Espírito Santo. Tá ok? Um alude a Ezequiel, o outro nós recebemos no batismo. Uau! Eu imagino que Elô está assim. Mais alguma pergunta, amiga? Ficou bem respondido? Sim, ficou bem claro, né? Eu acredito que todas as perguntas que são feitas aqui no chat, né, e também aqui audível, elas ajudam os nossos irmãos também a esclarecer a dúvida que talvez eles não tinham, mas porque não sabiam que era uma dúvida, e todos crescem juntos. Obrigado, Caio. Amém, é isso mesmo, Elô, isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu fico impressionada. Quando foi dada a oportunidade aqui para Elô, eu estava pensando, né,